alegria estarmos juntos mais uma vez, tentando cumprir o que é o objetivo da DATV, sempre levar uma boa notícia. E quer boa notícia melhor que essa que temos hoje? Apresentar a vocês 2 novos diáconos que se tornarão sacerdotes em breve. Então isso é festa no céu, festa na terra e uma alegria imensa e, é claro, a DATV presente nesses acontecimentos também. Então, com muita alegria, recebemos hoje o Júnior e o Nelson para esse bate-papo gostoso, para conhecermos um pouco da história deles, da vocação e principalmente da abertura para viver essa nova fase que a vida lhes apresenta. Então, começando aqui com o Júnior. Muito bem-vindo, rapaz, já que é o que mais aparece na nossa tela aqui hoje, com os arquivos, para nos falar um pouco, para que o público possa conhecer a pessoa do Júnior nesse momento. Muito obrigado, Cidinha, a todos também do canal de nossa Diocese, DATV, e que tem tanto feito sucesso, né, nas publicações e divulgações de nossas paróquias, nossa Diocese. Eu venho da cidade de Mauá da Serra, né? Desde pequenininho já assumi na igreja a questão de ser coroinha, de ser depois cerimoniário, e desde jovem mesmo, com 11 anos praticamente, já estava ali no meio da igreja, correndo pelos corredores enquanto criança e depois como coroinha, também estando auxiliando os padres, né, nas missas, nos eventos, nos ritos litúrgicos. E sempre foi uma alegria muito grande para mim. Estar ali na igreja sempre foi uma motivação muito forte em minha vida. Júnior, nessa história que nós aqui na DATV temos conseguido sempre entrevistar os novos sacerdotes, você é mais ou menos na linha da maioria. Começam ajudando como coroinhas, a se despertar da vocação desde a infância. Agora nós temos o Nelson, que já é o caso de uma vocação um pouco mais tardia, com 47 anos, fazendo essa mudança de vida tão grande. Queríamos saber também como que foi esse despertar seu para o sacerdócio, numa condição bem diferente da que o Júnior narrou aqui. Como eu disse, o Júnior, né? O João e o Pedro, né? A minha vocação é mais madura, embora que eu sempre tive uma vida de igreja, sempre fui aquele católico que participava das missas, sentava lá no último banco da igreja, sempre tive ativamente participando da igreja. Agora, envolvido em relação às pastorais, praticamente nada. Eu era o católico aquele que participava somente nos finais de semana. Aí sempre participando da igreja, até com uma idade mais madura, foi brotando essa vocação, né? Com 34 para 35 anos, parece que eu senti aquele chamado de Deus dentro do meu coração. Eu era muito tímido e aquilo ficou somente comigo. Foi aquele amadurecendo, falando, meu Deus, quando eu disse sim para Deus, aquela coragem de procurar o Padre Zezinho Meira lá em Novo Itacolomi, ninguém sabia. Quando eu cheguei em casa, falei para minha mãe, falei para meus irmãos, foi um choque para eles, porque nem eles acreditavam, né? Ninguém em Itacolomi pensava que eu ia ser padre, né? Mas quando Deus chama, não tem como dizer não, né? Fiz 3 encontros vocacionais no ano de 2015. Em 2016, adentrei o seminário. Foi um período difícil, né? O Júnior lembra muito bem quando eu entrei no seminário, no propedêutico. Foi difícil em relação aos estudos. Eu morava na roça, terminei o antigo 2º grau em 96 e voltei a estudar em 2016. Deus foi abrindo as portas, me colocou numa turma excelente, muito boa. Os meninos me acolheram muito bem, me ajudaram muito. O Júnior, o Lucas Negre, que ficou 3 anos fora, voltou no seminário novamente esse ano. E o Lucas Rodrigues, que fez parte da nossa turma, ele deixou o seminário, terminou filosofia. Sou até padrinho de casamento dele. Então, Deus foi abrindo as portas e colocou pessoas maravilhosas no meu caminho para me ajudar nesse processo em relação aos estudos, que foi muito difícil no começo para mim. Mas, graças a Deus, venci. Com a graça de Deus, seria ordenado sacerdote. Porque eu até imagino que ali no seminário a faixa etária dos demais sempre estão mais jovens, bem né? mais jovens. Até porque a gente conhece sempre na convivência com os seminaristas e de repente o Nelson ali no meio, numa linha que faz o tiozinho seria, né? Pai Abraão, né, Júlia? Vamos falar qual é que é a história que o Dom Carlos falou aí de pisar na lama do dilúvio? Isso, a gente costumava dizer esse dia no seminário que o Nelson não participou do dilúvio, mas ele pisou na lama ainda.
Mas brincadeiras à parte, nós sabemos que Deus tem um propósito para cada vida e um tempo certo, né? Nós é que às vezes não entendemos, mas vocês com toda essa formação, certamente que já vivenciaram cada uma dessas etapas. Aí vivendo o seminário, a convivência, a formação, aí chega o passo definitivo, que no final, agora de 2023, vocês já deram esse passo que foi o diaconato. Como que tem sido, Júnior, a sua experiência como diácono nesses meses? Sim, para mim tem sido algo assim muito significativo e toda a vivência do ministério diaconal tem sido algo muito marcante em minha vida, né? É claro que ao longo de toda a nossa formação nós somos preparados e a mentalidade é toda voltada ao presbiterato, né? Só que eu acho muito válida essa experiência enquanto diácono, justamente por demonstrar o Cristo servidor, aquele que está servindo na palavra, na Eucaristia, na caridade, e nisso nós nos realizamos, né? Conversávamos com o Nelson outro dia, de que de fato essa experiência no diaconato faz de nós a imagem do Cristo servidor, aquele que está à frente da comunidade também, mas não como uma autoridade apenas como poder, mas uma autoridade que dá testemunho de trabalho, de serviço. E de fato, há pouco nós vivenciamos o Sábado Santo e antes ainda vivenciamos a quinta-feira, onde nós marcamos a narrativa da instituição da Eucaristia, onde Cristo se demonstra ali como o maior servidor entre todos, né? E, de fato, a nossa dalmática, quando nós nos revestimos, e depois também a casula, é para nós um avental, onde se faz de nós um instrumento de trabalho, de serviço em prol dos irmãos. Então, para mim, tem sido algo muito bom mesmo, muito enriquecedor espiritualmente e pessoalmente também. E a comunidade já passa a olhar com outros olhos, né? Exato. Uma coisa é o seminarista, outra coisa é chegar no estágio de diácono. Você também percebeu essa mudança de tratativa deles, Nelson? Com certeza, eu percebi muito essa mudança, foi bem radical, né? Uma coisa é seminarista, outra coisa é diácono, né? E graças a Deus a experiência ali na paróquia São Francisco de Assis está sendo maravilhosa, fui muito bem acolhido pelo padre Alessandro, espero continuar ali exercendo o meu presbiterato ali na comunidade São Francisco de Assis, em Arapongas. E essa mudança, como diz o Júnior, a gente deixa de ser seminarista para diácono, né? A gente se coloca a serviço. Então, essa experiência como diaconato, para mim, está sendo maravilhosa. É um aprendizado, né? O Júnior está na catedral, está aprendendo com Dom Carlos, com os outros padres. Eu estou ali na paróquia aprendendo muito com o padre Alessandro, com o padre Noel, com o padre José dos Santos e com os outros diáconos que estão lá. Lá nós temos 8 diáconos, eles me acolheram muito bem. Essa experiência, né, do serviço, né? Servir em nome de Deus. E o Júnior mencionava aqui, na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia, a gente sabe a importância que é lembrar que Jesus, lá ao celebrar a última ceia, ele deu início às novas ceias, né? Às santas missas que se realizam. Eu imagino nós, como leigos, é sempre assim, uma alegria, uma emoção estar na igreja e ver que através dessas palavras de Jesus ele se faz presente no altar. Agora vocês nessa preparação, imagino que a partir do dia em que se ordenarem sacerdotes é que vão viver essa transição. Então como é que fica a expectativa disso? Quantas missas já participaram, já ouviram as palavras e pensar agora eu poderei repeti-las também e fazer essa transubstanciação, me revestir desse Cristo no altar? Como é que fica esse peso aí, Júnior? Eu acho que o coração fica mil, né? Nós estamos já vivenciando essa etapa de preparação para a ordenação, né? Para mim, que desde os 14 anos, quando entrei no seminário, é claro que ao longo do seminário nós vamos passando por várias dificuldades, mas também muitas vitórias, né? Temos a questão dos estudos, que muitas vezes são nos puxadas, mas tudo com a amizade, e a nossa turma teve essa alegria de construir uma amizade muito forte, muito enriquecedora, onde ali era uma via de mão dupla, né? Onde o Nelson me ajudava com experiência de vida, eu também podia o ajudar, o Lucas Negri, como ele mencionou, o Lucas Rodrigues, né? Outros que participaram de nossa turma. Era uma turma muito unida e permanece com nós dois, e que se ajudava mutuamente.
Então essa expectativa sempre foi em conjunto, né, de se tornar padre, e foi sempre em conjunto essa expectativa, e fica ela cada vez mais que se aproxima da data da ordenação, de fato ali depois celebrar a Eucaristia, celebrar por nossas mãos, tornar ali presente o Cristo em corpo e sangue. De fato, para nós, para mim, de modo muito particular, é algo assim, somente pela fé mesmo, né? Aos olhos da fé, que nós podemos explicar o maravilhoso que é Deus e se faz presente entre nós, né? Nunca nos abandona. Jesus, ele escolhe aqueles que, depois dando sim, pode transformar a pessoa, né? E você, Nelson, já se imaginou também celebrando a Santa Eucaristia no altar? Eu imagino todos os dias. Eu não vejo a hora para que isso aconteça, né? Primeira ordenação, que será no dia 1º de maio, lá em Novo Itacolomi. Primeira missa no dia 2 de maio. Só de pensar nisso, meu coração não dá nem para falar da emoção que vai ser, né? Que a senhora falou, né? A transubstanciação, né? O pão e o vinho se transformar no corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós somos instrumentos, né? Eu e o Júnior vamos ser instrumentos de Deus. A gente sabe quem vai fazer tudo isso é o próprio Jesus Cristo, né? Mas só do fato dele nos chamar para essa missão é maravilhosa, né? Então, meu coração, só de pensar, vai chegar no dia 2 de maio, vou celebrar minha primeira missa, fica acelerado, mas uma coisa eu tenho no meu coração, né? Essa alegria, né? De receber esse chamado de Deus e colocar em prática na vida, né? Toda a Santa Missa, quando eu paro assim, falo, meu Deus, aonde eu cheguei, né? Quem me conhece na Novo Itacolomi, onde que eu estou hoje, né? É pela graça de Deus mesmo, é pelo Espírito Santo que está acontecendo na minha vida, porque não foi fácil, mas eu sempre tive essa certeza, né, Júnior? Muitas conversas que eu tive com o Júnior, por eles serem mais jovens, falar assim, eu tenho algumas dúvidas, né? Será que eu vou conseguir ser padre? O Júnior, os outros meninos falavam, né? O que eu falava para vocês, né, Júnior? Eu vou ser padre, né? Vou ser padre, vou até o fim, decidido, né? Por ser mais velho, né? Eu tenho certeza que Deus me chamou para esse propósito, eu vou conseguir ser sacerdote. E essa emoção, né? Eu não vejo a hora de chegar à primeira missa e essa transubstanciação, né? O pão e o vinho se tornar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acredito que vai ser uma experiência maravilhosa. Nessa partilha vocês percebem até a emoção deles quando nós conversamos a respeito, né? Eu gosto sempre de comparar a ordenação e com as pessoas leigas, quanto as noivas e os noivos se preparam para um casamento, também é revestido de tanta expectativa, não se vê a hora de chegar e concretizar. Da mesma forma, esse casamento com a igreja, eles estão se preparando com expectativa, com alegria e com emoção. Mas quando você dizia, Nelson, de Novo Itacolomi, que é uma cidadezinha tão pequena, né? Até conversávamos nos bastidores, em torno aí de uns 3.000 habitantes, e ali já brotaram mais vocações sacerdotais, ou você é o primeiro? Nascida ali em Novo Itacolomi mesmo, no município, a primeira vocação é a minha. Seria o primeiro ali sacerdote de Novo Itacolomi. Mas nós tivemos a graça de Deus de termos a ordenação do padre Leandro, que ele é do 7 de maio, mas como paróquia pertence a Novo Itacolomi. Ele foi ordenado lá em Novo Itacolomi. Mas nascido ali na cidade mesmo, eu seria o primeiro a ser ordenado filho da terra de Novo Itacolomi. Escrevendo história em Novo Itacolomi, então. E você, Júnior, Mauá da Serra, lá já brotaram sacerdotes? Não, também. Então são dois estreantes, escrevendo história nos municípios. Olha que maravilha. De lá eu também sou o primogênito, pode-se dizer assim, né? O Padre Porto, ele ordenou em Mauá da Serra, mas ele não pertencia lá. A família não era de Mauá da Serra, né? Nascido e criado e gestado todo em Mauá da Serra, a primeira vocação sacerdotal também é a minha lá em Mauá. Então, Deus sabe o momento de escolher cada um, né? Então, para que só um município com tantos padres? Buscar novos em outros lugares, assim fez com vocês. Júnior, vi que ordenaram fotos, bastante fotos em família. Como que a sua família está se preparando para esse dia? Nossa, eu acho que eles já começaram a se preparar desde quando eu entrei no seminário também, né? É engraçado hoje ver a família, porque a minha família sempre foi muito unida, né? De muitos tios, muitos primos,
muitas primas, sobrinhos, e aquela coisa gostosa de que quando nós passamos no Natal, se reúne mesmo. Então é aquela jantarada, como a gente diz, né? E desde quando eu anunciei que eu viria para o seminário, a minha mãe já foi um pouquinho contra, né? Com 14 anos, saí de casa, então ela viveu toda uma emoção que ela não estava, assim, preparada, então, né? E meu pai já desde o primeiro momento em que eu disse que viria para o seminário, ele já entregou nas mãos de Deus, né? Já disse assim, que seja feita a sua vontade e que se for para ser padre, então, de fato, que Deus abençoe todo o processo para que nada aconteça de mal, né? Ou não acabe na desistência e tal. E então já vieram se preparando. E agora, chegando próximo, a minha mãe me manda áudio todo dia, perguntando como eu estou, como está o coração, se preparando. E, de fato, está sendo uma vivência, esses dias, de muita preparação, de muita oração também, que é a base de tudo, né? E para que nós vivenciemos bem, não só a ordenação, mas ela não para ali, né? Continua-se em todo o presbitério, no todo o presbiterato. Então, é claro que nós vivenciamos todo esse momento de alegria por ser o dia da ordenação, mas não devemos parar somente nele, né? Vivenciar e nos preparar também para o pós-ordenação, que é o qual nós almejamos mais do que a própria ordenação no dia, né? O pós-ordenação, todo esse vivenciar do Cristo sacerdote, profeta e rei também, que se faz servidor. É a nova vida que começa no dia seguinte, né? Exato. No seguinte da festa da ordenação. E a sua família, Nelson, como que está também na expectativa de tudo isso? Está bem ansiosa, né? Especialmente a minha mãe, né? Ela não vê a hora de chegar esse momento. Ela já é idosa, tem 82 anos, mas ela está muito feliz com a minha ordenação. Juntamente com meus irmãos, tem mais 5 irmãos, né? 3 homens e 2 mulheres, 11 sobrinhos, e vários primos e vários tios que moram lá em Novo Itacolomi. Todos estão ansiosos esperando esse momento, o dia da ordenação, né? Tive o apoio de 100% da minha família, 100% dos meus irmãos, da minha mãe. Nós somos uma família muito grande lá em Novo Itacolomi, né? São 3 irmãos com 3 irmãs. Somos em 16 primos, né? Então, todos primos e irmãos, né? Com a graça de Deus, tive o apoio de todos e todos estão esperando esse momento, né? Tive a graça de chamar um dos primos meu para ser o meu padrinho de ordenação, de casula. E ele, conversando com ele ontem, falei, meu Deus, né? Não dá para acreditar. Falei, que graça de Deus você chamar eu para ser padrinho. Falei, vou chamar você para representar toda a família, né? Mas os amigos lá também de Novo Itacolomi, uma cidade pequena, né? Todos estão esperando esse dia, né? Como diz, o pessoal fala, vai ser o dia mais importante de Novo Itacolomi. Na brincadeira, mas estou muito feliz. A minha mãe sempre foi uma pessoa de igreja, ela está ansiosa, sempre rezou por mim para perseverar até o fim no seminário. Eu acho que boa parte dessa minha persistência de continuar, com certeza, veio do apoio da minha mãe, da oração dela, dos meus irmãos. O meu pai já é falecido faz 32 anos, mas sempre foi também uma pessoa de igreja. Então, todos estão ansiosos para o dia da ordenação e estão muito felizes também pela minha ordenação. A expectativa da mãe até justifica, não só por mãe, porque a mãe tem um papel muito importante na ordenação. Sim. E pós, né? Uhum. Eu costumo dizer que acho que é uma graça imensa da mãe poder ali, né, desamarrar a mão do sacerdote, receber Sim. a bênção e saber que aquele tecido, aquilo ficará guardado para ela até o final da vida, né? Para ela adentrar no reino dos céus dizendo assim, eu dei um filho para a igreja, né? Um sacerdote, os pais. Então, são coisas lindas do rito de ordenação que só quem já vivenciou e conhece bem sabe da importância e da emoção que é. Então, gostaria de saber uma coisa, Júnior, já vimos que está muito bem preparado, viveu expectativa, viveu desafios, agora pensando nesse dia seguinte como sacerdote. No nosso mundo que nós vivemos hoje, tem alguma coisa que lhe assusta para esse passo que você agora vai dar tão decisivo na sua vida? Eu acho assim, acredito eu, né? O que nos causa medo muitas vezes é desta juventude que muitas vezes, olhando para a nossa sociedade, com os valores que nós temos da moral cristã, a catequização que é feita, eu acho que o que nos assusta é não fazer um trabalho bem feito. Me assusta.
não fazer um trabalho bem feito, um serviço de doação nesse sentido. E medo é bom, porque nos põe em estado de atenção, não é pânico que nos paralisa. Então, o medo nos põe em estado de atenção, atenção com os jovens, atenção com os adolescentes, atenção nas nossas catequeses. Então, eu acho que é um medo, mas é muito bom, sim. O medo é isso que você disse, ele nos motiva a sermos melhor a cada dia, né? E esse questionamento é importante porque a nossa vida não é parada, né? Exato. Até a nossa conversão é um processo diário que realizamos, né? Então estamos sempre caminhando no sentido de Deus. Agora você, ao contrário, quero perguntar, Nelson, uma grande alegria que te moveu a chegar nesse momento. Olha, a minha grande alegria de chegar a esse momento está no chamado de Deus para mim, né? Quantas vezes eu me perguntei nesse processo com meus 37, 38 anos, antes de dar esse processo de entrar no seminário, falar, meu Deus, eu não sou digno de uma honra tão grande de ser chamado para ser sacerdote. Na minha mente passavam tantas pessoas mais qualificadas que poderiam ser sacerdotes. Quantas vezes eu perguntava para Deus, por que eu, né? Mas quanto mais eu falava não, mais Deus falava sim. Então, a minha grande alegria está no chamado de Deus para a minha vida, para chamar para o sacerdócio e dar continuidade, né? O desafio depois, né? Depois da ordenação, a gente sabe, como falou bem o Júnior, dar esse processo de continuidade na obra de evangelização, né? Levar que a palavra de Deus possa chegar a todas as pessoas, em especial aos jovens, que a gente percebe muito bem hoje na igreja, muitos jovens acabam se afastando da igreja, né? Faz a primeira comunhão, a crisma e, infelizmente, acabam se afastando, né? É uma questão que eu penso sempre, como atrair, manter esse jovem participando da igreja. Esse seria um grande desafio depois, para mim como sacerdote, acho que da vida da igreja em geral, né? Fazer com que o jovem possa continuar participando, tendo uma vida de igreja, né? Porque a gente sabe, né, se o jovem não está participando da igreja, existem muitos outros caminhos, infelizmente, caminhos que levam à perdição, né? Se está na igreja, está num bom caminho. Então, um grande desafio depois do sacerdote é esse, né? Manter o jovem, ter uma vida ativa na igreja. Até porque o jovem, eu sempre costumo dizer que as crianças e os jovens são o futuro da nossa igreja, né? Sim. Então, quando a gente vê uma comunidade que são pessoas mais idosas que participam e poucos jovens, fica aquela preocupação. E o futuro, quem estará à frente? Mas Deus certamente que dará capacidade a cada um de vocês para desenvolver esse trabalho maravilhoso. Nós estamos conversando nos dias que antecedem a ordenação, os dois serão no mês de maio viver esse marco na vida deles, se tornando sacerdotes. E agora eu vou deixar então que cada um faça o seu convite para o dia da ordenação, porque a DATV certamente que estará lá, marcando presença também, registrando com vocês e fazendo algumas entrevistas, porque como eu disse no início do programa, é dia de festa no céu e festa na terra. E é uma notícia maravilhosa e que para a gente é uma alegria poder partilhar com o nosso público. O Nelson, que será o primeiro a ser ordenado, então primeiro com você o convite para o dia. Quero fazer todo um convite especial para a comunidade de Novo Itacolomi para participar da minha ordenação. Será no dia 1º de maio, às 9 horas da manhã. Venha participar comigo dessa alegria, juntamente com meus familiares, a Diocese de Apucarana. Todo está feliz, né? Com a graça de Deus, este ano vamos ter 2 sacerdotes da igreja. A gente sabe que está faltando sacerdotes na nossa Diocese de Apucarana, então vamos continuar em oração para que Deus possa estar chamando mais operários para a messe. A messe é grande e os operários são poucos, então todos aqueles que estão nos assistindo, rezem por mim, rezem por Júnior, para a nossa vocação, para a gente permanecer fiel ao sacerdócio, porque Deus, quando chama, não tem como dizer não. Então vamos pedir todo especial para rezar pelas vocações, que Deus possa estar chamando mais jovens, ou mais adultos também como eu, para o serviço da igreja, que eu falo, vale a pena seguir esse caminho, o caminho de Deus. Muito bem, 1º de maio, dia de São José Operário, uma data muito linda e que ele possa te abençoar sempre como esse patrono da igreja nessa sua nova missão e a DATV marcando presença lá. E agora o seu convite, Júnior. Opa, muito obrigado, Cidinha, a toda a equipe da DATV também. Fica o meu convite a vocês, caros ouvintes, telespectadores,
a todas as paróquias onde fiz pastoral, paróquia de Sabáudia, paróquia de Pitangueiras, paróquia Nossa Senhora de Fátima em Apucarana, bem como também a paróquia São Francisco, cujo Nelson exerce o seu ministério no diaconato, e, em especial, a paróquia Catedral, lá em Apucarana, ao qual eu tenho a alegria e a satisfação enorme de estar trabalhando com vocês, sentindo-se filho da casa e, nesse sentido, nos dá uma nova energia, com certeza. Meu agradecimento também a cada um de vocês e espero ansioso dia 31 de maio, às 19h30, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, lá em Mauá da Serra. Abrindo o mês de maio com uma ordenação e fechando o mês de maio com uma ordenação. Um mês dedicado a Nossa Senhora. Pedir que, não só sob o título de Nossa Senhora de Lourdes, mas a nossa Mãe Celeste, possa continuar protegendo muito vocês, que certamente que ela também tem uma função especial, protegendo e amando cada sacerdote. Então, agradecer muito a presença de vocês. Se possível, depois que passar a ordenação, já esfriar todo aquele ânimo, a gente volta para um outro bate-papo tão gostoso para nos falarmos dessa experiência vivenciada e o dia seguinte, como eu falei, o after day, a sequência. Agora, antes de encerrar, como temos 2 diáconos entre nós, pedir que ofereçam a bênção àqueles que nos acompanham. Amém. Nós todos, né, Nelson? Com certeza. Faz as honras para a gente? Faço. Que Deus possa estar sempre nos abençoando. Agradeço a Cidinha por esse momento, por esse espaço. E que Deus, nosso Senhor, possa estar sempre abençoando a nossa vida. Eu, Júnior, seremos ordenados no mês de maio, o mês de Maria, de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora possa sempre estar intercedendo junto ao seu Filho Jesus, por cada um de nós. Muito especial por mim e pelo Júnior, né? Que ela interceda junto ao seu Filho Jesus para que nós possamos exercer bem esse ministério, que é um chamado de Deus para a nossa vida. É uma coisa diferente, como diz, mas que ela esteja sempre comigo, com o Júnior, intercedendo junto ao seu Filho Jesus, que é o verdadeiro sacerdote, ele que é o sacerdote por excelência. Nós somos frágeis, somos pecadores, que nós possamos sempre manter na nossa vida uma vida sempre de oração, porque a oração é que faz nos manter de pé, né, Júnior? Então, que nós possamos conservar sempre uma vida de oração e que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre conosco na nossa vida. Amém? Amém. Com essas palavras lindas, essa bênção, a gente encerra esse programa de hoje. Essa modalidade que criamos aqui, quase tipo um podcast, espero que vocês também tenham apreciado. E sigam sempre a programação da DATV, que busca a cada oportunidade levar boas notícias para todos vocês. E caso alguém que está assistindo ainda não é inscrito no nosso canal, fica também o nosso convite, youtube.com/Diocese de Apucarana, vem ajudar junto conosco aqui, somarmos forças para evangelizarmos sempre mais. Um abraço a todos vocês, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos ilustres convidados, hoje diáconos, e numa próxima oportunidade já como sacerdotes, seguindo assim a cada dia aquilo que Deus tem oferecido a cada um de nós. Tire sempre o melhor dos nossos corações. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.